assim, Senhor, mas por que me cria esses embaraços? Como o irmão já me trouxe a primeira vez, depois, um dia aqui de Natal, eu cheguei, estava sentado aqui, aí do nada ele me chamou para pregar. Eu disse, ó, se estava difícil agora, ficou quase impossível. Mas a gente sempre tenta não conter o agir de Deus. A gente tenta não negar, né? E quando essa jovem, eu tomei conhecimento dessa jovem, esse assunto, eu falei, pai, então se nós temos vida, nós temos que então fazer enquanto tem vida com a obra, falar do teu amor. Convido então a igreja, a gente ir lá no Salmo 51, Salmos muito conhecidos, né? Bastante conhecido. A minha versão aqui é uma versão que eu nem encontro na internet, é uma Bíblia Almeida, né? Revista, acho que a revista é atualizada, deve ser isso aí. E quando eu procuro a versão dela, não encontro. Se os irmãos têm o hábito de ficar sentado, ler sentado, se é em pé, pode ler em pé. Acredito que o Senhor, nesse aspecto, ele não tem tanta diferença para ele. Tem o coração e a mente, como você se entrega a ele. Vamos lá. E ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente por tu fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, ou um coração quebrantado, e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Essa é a palavra. Que é o Salmo, segundo os estudiosos, que a gente não vê o nome de Davi nos Salmos, mas segundo a tradição, segundo quem mergulha na profundidade, na busca do contexto histórico, isso aqui atribui a Davi. E segundo esses mesmos estudiosos, Davi é um homem que aqui tinha acabado de cometer talvez aquilo que mais se fala sobre Davi, que é o pecado contra Batseba, ou seja, o adultério. E aí é importante a gente, inicialmente, a gente voltar um pouquinho para a gente lembrar dessa relação de Davi e Batseba e mais ou menos o que aconteceu dentro do processo. Por que isso é tão destrutivo, o adultério? E a gente, na nossa vida prática, no nosso dia a dia, a gente consegue chegar que o adultério, de fato, ele destrói muito, porque ele mexe literalmente com as famílias. Ele literalmente leva uma família ao fundo do poço. Ele faz com que o casal inicie um processo de destruição que é difícil se recuperar, muito difícil. E Davi, então, estando ali no seu palácio, um tempo de guerra, segundo a própria Bíblia, ele, por algum motivo, homem de batalha, não foi a batalha. Ao passear sobre o seu palácio, seus olhos
encontra algo que lhe chama a atenção. E aí já fica a primeira preocupação da gente, né? O que os nossos olhos, eles enxergam. E como os nossos olhos enxergam. E eu fico pensando que Davi estava olhando, porque eu até um tempo atrás da minha vida, talvez eu olhasse exatamente como Davi olhava, ou pelo menos olhou naquele momento. Eu olhava talvez com o mesmo interesse, com o mesmo pensamento. E aí é o primeiro momento que eu dou gratidão a Deus, que eu tenho aprendido a olhar diferente. Aleluia. E é necessário a gente aprender a olhar diferente, porque a gente precisa, como Davi diz, se limpar e se purificar. E eu vivi longos tempos da minha vida, eu posso dizer mais ou menos uns 13 anos, até uns 40 e pouco anos, literalmente nesse mundo aí, que a gente vive, com os prazeres do mundo, né? Com a liberdade que o mundo nos dá, bebendo, aproveitando aquilo que nós chamávamos de oportunidade. Então, eu talvez entenda um pouco que Davi tem olhado. E quando Davi olhou, e ele com a posição que tinha, e a autoridade que ele tinha, para ele pareceu fácil, né? Chama aquela pessoa até mim, traz ela para a minha presença. E aí eu fico também preocupado. Você já se imaginou quando você chega na frente de uma autoridade e você já vai preocupado, né? Você já vai pensando, o que ela quer comigo? Por que será que ela me faz aquilo? E Davi, ao perguntar bastante sobre aquela mulher, e jogar o seu interesse sobre ela, e a autoridade que ele tem, não sei se ela resistiu, se não resistiu, não sei se o coração dela também estava voltado naquele momento, se sentiu até lisonjeada por ser escolhida por um rei, para ser naquele momento mulher para um rei. Só sabe-se que o ato consuma-se, o adultério consuma-se. E aí, a partir do momento que a gente se perde no pecado e que a gente toma consciência que ele trará resultados, há uma preocupação. E é exatamente aí que Davi começa a trabalhar. Ele começa a arquitetar maneiras dele poder, vamos dizer assim, cessar as consequências do seu pecado. Mas aí ele está preocupado com os homens, literalmente com os homens. Ele está preocupado com a sociedade judaica, com os sacerdotes, com a própria lei que poderia alcançá-lo, apesar dele ser rei, e deveria alcançá-lo. E ele começa a arquitetar. Então ele manda trazer o marido da jovem do campo de batalha para casa. E ele começa a arquitetar o plano. Primeiro, tentando fazer com que ele durma na sua cama, com a sua esposa, para que tire completamente dele a responsabilidade daquilo que ele já está sabendo que aconteceu. Mas ele falha. E aquele homem, honrado segundo a Bíblia, que era um dos melhores soldados de Davi, os mais leais, ele simplesmente se preocupa com os homens que estão no campo de batalha. Mas é claro que a própria ação de Deus já protegendo, já dizendo: Davi, tu caminharás agora para a responsabilidade sobre aquilo que tu fizeste. Meu Deus. Mas Davi está tentando fugir. Aí Davi arquiteta mais uma vez um outro plano. Bebeda. Começa a fazer uma bela festa. Diz assim: o homem bêbado, a própria Bíblia fala que o homem bêbado, ele é simplesmente como um tolo. Ele chega a um certo momento que ele olha, ele chega a perguntar: quem foi que fez e por que fizeram? Porque ele mesmo não sabe nada. Um homem bêbado é como uma criança frágil. Mas aquele homem, mais uma vez, pelo poder de Deus, ele não se entrega à arquitetura, à engenhosidade que Davi utiliza. E Davi começa a se ver em aflição, ele começa a se ver então cada vez mais enrascado, né? Davi começa a ver que as coisas estão ficando no céu. Aí ele lembra: eu sou o rei. E ele lembra: há uma batalha, de lá eu tirei ele, para lá eu voltarei esse soldado. Só que Davi, interessante, ele não se dá pelo simples prazer de devolver o homem ao campo de batalha. Ele escreve uma carta, um bilhetezinho lá, escreve uma mensagem, entrega para o próprio soldado com sua lealdade, que não vai ler a mensagem, e ele leva a sua sentença de morte, dada por um rei que o soldado dava sua vida. Aí o general de Davi, ao ler a mensagem, recebe e faz como o rei determina.
coloca o homem à frente da batalha, seu exército recolhe-se e o grande homem se vai. E Davi então prospera, pelo menos no primeiro momento, e ele se sente sossegado. Mas Davi ainda tem um outro problema a resolver. A barriga da mulher, ela cresce, é difícil esconder, e agora ele precisa então tomar uma atitude de responsabilidade, e ele traz então a mulher para ser sua mulher. E o que me interessa, que eu acho interessante sobre isso, sobre essas escolhas de Deus, ele escolhe, vamos dizer assim, ou homens, no seu movimento de Deus permitindo, ele coloca Batseba justamente para gerar futuramente Salomão, né? O grande Salomão, o homem mais sábio. E eu fico assim pensando um pouquinho, porque um pouco antes aparece uma mulher no caminho de Davi, chamada Abigail, mulher de Nabal, não é isso? Nabal, o nome do homem. Quando Davi está perdido ali pelo aquele mundo, sendo procurado, né? Sendo caçado pelo rei Saul. E é uma mulher que Davi, quando vai para cima da casa dela, para matar o marido dela, e até mesmo a própria destruir a casa dela, ela de forma muito sábia, Abigail, muito sábia, ela evita que Davi faça isso. Uma mulher extremamente sábia. Mas Deus não quis que aquela mulher fosse depois a própria mulher para Davi. Mas traz Batseba. E Batseba gera então, vai gerar o filho para Davi. Mas quem aparece na história, aparece um outro homem, que é o profeta, né? O Natan. E aí Natan vai fazer com que Davi agora reflita sobre a sua passagem. Natan, um homem engenhoso, um homem inteligente, um homem sábio, um homem inspirado por Deus, está falando com o rei. Ele não pode simplesmente acusar o rei. Ele tem que saber como fazer. E assim ele o faz. Ele conta aquela historinha que tinha um homem pobre e um homem rico. Um homem rico cheio de ovelhinhas, cheio de cabrinhas, cheio de seus animais, de sua riqueza. E o pobre que tinha os seus filhos e apenas uma cabra, uma ovelha, vamos dizer assim. E ele trata essa ovelha com muito cuidado, coloca praticamente até na própria mesa dos filhos. Ou seja, a Bíblia diz que trata ela como se fosse uma filha. E na hora que este homem rico foi visitado por um outro homem, que ele tem a oportunidade de oferecer alimento, ele não tira da sua riqueza, ele pega a cabrinha, a ovelhinha do homem pobre. Aí Davi, ao saber disso, o coração de um homem justo que ele era, diz que aquele homem merecia a morte. E diz mais, que ele deveria restituir 4 vezes mais. E aí, meus irmãos, parem para pensar. Davi restituiu 4 vezes mais aquele homem, pagou daquela forma, por aquela sentença como o rei está dando. Aí a gente para olhar o que acontece. Davi é perseguido pelo seu filho Absalão, que morre. Davi tem o seu filho Aminon, que estupra a sua filha, né, Tamar, que é morto também pelo próprio Absalão. Salomão, posteriormente, ele mata o seu próprio irmão Adonias. O sangue e a espada que o próprio Senhor, através do profeta, disse: não separaria da casa de Davi, faz com que Davi pague 4 vezes mais. Porque a justiça de Deus, ela precisa trabalhar. Mas aí a gente chega nesse cenário do Salmo 51. Do Salmo 51. Porque Davi, quando é confrontado por Natan, ele de fato há um arrependimento. E é justamente esse arrependimento que esse salmo vai trazer. A profundidade desse arrependimento, quando Davi, ele consegue entender que de fato ele errou. E o interessante, ou maravilhoso em tudo isso, que Davi, na hora que ele vai apresentar a causa dele para Deus, ele começa dizendo: tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Eu não sei como é que você se sente quando você peca, né? E eu já peco muito, né? Diga-se de passagem. Mas é exatamente isso que eu também sempre digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Davi, ele não vai pedir nada mais do que derrama sobre mim a tua misericórdia, Deus. Eu não quero saber da minha justiça,
Não quero saber do rei que eu sou, das leis do meu reino. Eu quero saber sim. Quero saber do teu amor. E quero saber, segundo o texto dele, da tua compaixão. Quando nós erramos, por exemplo, essas duas crianças aqui, quando elas estão em casa, que elas fazem aquelas coisas de criança, né? E precisam receber a correção dos pais, a disciplina dos pais. Aí elas às vezes olham para o pai e para a mãe com aquele olharzinho miudinho, tipo dizer assim: tem misericórdia de mim, pai. Tem misericórdia de minha mãe. Para a mãe é mais fácil dizer, porque o pai normalmente ele se afasta um pouco dessa disciplina, que às vezes ele é um pouco mais pesaroso, especialmente nos tempos antigos. Eu então, misericórdia da minha mãe, viu? Quanto lá eu precisei da misericórdia. E Davi então, ele começa dizendo, e ele pede isso porque ele literalmente ele tem um desejo, porque ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade. Ele não quer que seja superficial. Ele não quer pedir desculpa. Ele não quer usar palavras vazias. Ele quer literalmente que a misericórdia de Deus trabalhe em cima dele para que ele possa ser transformado, que ele possa ser renovado. E a gente precisa sentir essa necessidade. A gente precisa enxergar ou tentar enxergar os nossos erros. Eu, por exemplo, eu estou saindo de Belém, estou em Belém há 5 anos, né? E Belém tem sido uma cidade que tem me oportunizado muito eu buscar crescer na palavra do Senhor. Irmãos, eu não tenho hábito de pregar, nem sei pregar mesmo, né? Que pregar exige estudo, exige preparação, né? Exige várias coisas, mas principalmente a própria unção do Senhor. E semelhante a isso, a gente entender e conhecer os nossos pecados, eu no meu trabalho, eu por estar saindo, eu pedi para os meus companheiros de trabalho fazer de forma anônima, escrever sobre quem eu sou, sobre aquilo profissional que eu era, a pessoa que eu era, os meus pontos fortes e pontos fracos. E sabe o que é interessante? Tinha gente que fez um texto muito grande, aí teve uma pessoa que fez um textozinho desse tamanho, num papel cortadinho. Irmãos, eu acho que não teve nada mais forte do que aquilo ali para mim, porque ele disse o seguinte: você precisa melhorar, porque às vezes você é inconveniente. Aí eu peguei aquela mensagem, falei umas outras, né? Muito, vamos dizer assim, positivas, mas eu peguei aquela mensagem, é essa aqui mesmo. Eu preciso guardar essa mensagem, que a gente precisa aprender onde a gente tem errado, como a gente tem errado e por que a gente tem errado. Eu poderia simplesmente pegar aquela e não gostei dessa mensagem, mas é exatamente aquela mensagem a que se destacou, a que só tinha 2 linhas no papel pequeno. Mas talvez de todas as que eu vi, entre dizer que você é um cara legal, você é sério, você é aquilo, gosto de você, talvez a maior verdade esteja lá naquela mensagem, de alguém que, se pudesse ou se sentisse à vontade, ou talvez pelas limitações que nós temos pelo meu trabalho, que eu sou militar, então existe um princípio de subordinação e ele não tem um espaço, ou se ele o fizer, ele pode sofrer consequências quando a gente acha que deve sofrer consequências. Então ele usou aquele pequeno pedaço de papel, aquela oportunidade para dizer: você precisa melhorar, porque você às vezes é inconveniente. Está guardado, não para que meu coração fique pesado, não para que eu fique me martirizando, não, mas é porque eu lembro que é necessário melhorar. E Davi aqui, numa oração dessa, ele está buscando melhorar. Esteja pronto, esteja sensível, mas esteja preparado para ouvir as críticas, às vezes são verdades. Teus ouvidos não vão ouvir só aquilo que é bom. Teu coração não vai receber só aquilo que te faz deleitar. Às vezes tem palavras que podem te machucar, mas cresça com essas palavras. Aleluia! Cresça. Não veja um pesar, não veja uma maldade, não veja um interesse destrutivo nelas. Veja um processo de meditar, veja um processo de você parar
repensar cada passo, cada coisa que você fala, como você age e principalmente se você anda ou não no temor do Senhor, para que você possa construir uma vida de sabedoria. Glória a Deus. E quando a gente continua aqui, ele fala que conhece as transgressões dele e que o pecado dele está sempre com ele. E ele fala uma outra coisa, ele diz assim: pequei contra ti somente, ainda diz mais, contra ti somente pequei. Algumas versões falam um pouquinho diferente. Aí eu fico perguntando, Davi pecou só contra ele? Só contra Deus? Batseba, ele tem violado o corpo de Batseba, prostituído ela. E Urias, que foi assassinado. E Joabe, que era o seu general, que teve que entregar o seu soldado para morrer e fazer com que seu exército recuasse. Davi pecou só contra Deus? É claro que Davi não pecou só contra Deus. Existe, a gente sempre ora, e sempre nas orações a gente diz assim: Deus, perdoai os meus pecados, Eu tenho um princípio um pouco diferente, isso é meu, Eu normalmente não tenho o hábito de pedir perdão para Deus sobre os meus pecados. A Bíblia fala que nós devemos perdoar. A Bíblia fala que nós devemos ser perdoados. Mas eu tenho um hábito muito grande de confessar aquilo que eu faço para o Senhor, porque eu entendo que os meus pecados foram perdoados lá na cruz. Aleluia. E eu apenas digo: Senhor, eu continuo errando contra ti, e falo o que eu ando fazendo, as mentiras que eu ando contando, os enganos que eu ando produzindo no coração das pessoas. Eu falo disso, quando eu tenho consciência eu falo. E aí sim, eu espero